Ministério da Saúde alerta os municípios para a prevenção e combate à sífilis. De 2016 até agora, já foram diagnosticadas com a doença 1.061 pessoas. Em Taubaté, a campanha deu início nesta segunda-feira. A campanha de combate à sífilis faz um alerta para as gestantes. A campanha deu início aqui em Taubaté no último dia 22 e segue até o dia 31. Um levantamento feito pela Vigilância Epidemiológica aponta que, neste ano, nos 9 primeiros meses, foram registrados 65 casos, contra 30 durante o mesmo período no ano passado. A Melissa, que é coordenadora do AME, fala conosco. Melissa, o número mais que dobrou. Então, o número mais que dobrou. É importante ressaltar que hoje a gente fornece o teste rápido em quase todas as unidades de saúde e isso tem facilitado o diagnóstico. Por quê? A gente tem uma orientação do Estado para estar realizando o teste nos 3 trimestres de gestação. Antigamente a gente fazia em um ou em outro. Hoje, se a gente não diagnosticar no começo, a gente pode estar diagnosticando mais para frente, ou no meio ou no final. O ideal seja no começo. Por quê? A gente precisa tratar, porque é uma doença que passa da mamãe para o bebê em qualquer fase, né, da gestação, na hora do parto também. E quanto mais rápido o diagnóstico, mais rápido a gente vai instituir o tratamento e essa pessoa vai ser curada, evitando a passagem para o bebê, que tem efeitos irreversíveis muitas vezes. A gente já vai falar da campanha O que é a sífilis? Então, a sífilis é uma infecção sexualmente transmissível. Ela se caracteriza por 3 fases. A fase primária é uma lesão ulcerada, a gente chama de cancro duro, tanto nos órgãos genitais, podendo aparecer na boca. Ela é rica no treponema, que é o treponema pálido, que é o agente etiológico da sífilis. E a pessoa ela tem uma falsa ideia que ela está curada ou que ela não teve nada, porque muitas vezes o cancro duro passa despercebido. Às vezes ele fica na região interna dos órgãos genitais e não dá para ver. Aí passa para a segunda fase, porque não houve um tratamento. Na segunda fase, é uma fase caracterizada pelas descamações na pele, que a gente chama de roséolas sifilíticas. Muito confundido com alergia, só que a doença evolui. Chegou na fase terciária, como eu falei para você, ela vai atingir órgãos-alvos, né? Atinge grandes vasos, que nem a aorta, né? Que é uma artéria importante que vai para o coração. Ela atinge o coração, ela atinge os ossos. E a neurosífilis, a pessoa pode ter um AVC, ela pode ter uma demência e nem lembrar que pode estar com sífilis. Por isso, a orientação nossa é que a pessoa que tenha vida sexual ativa, que ela tenha pelo menos um teste realizado durante a vida. A sífilis pode matar? A sífilis pode matar, né? Quando ela não deixa a pessoa sequelada, ela pode levar a pessoa à morte com as complicações da sífilis. Na gravidez, durante a gestação, quais são os riscos para o bebê? Então, a gestação é o nosso maior problema, né? Então, o bebê, uma vez infectado, a gente fala que ele pode ter complicações da sífilis recente, que é menor de 2 anos, e da sífilis tardia. Recente, ele pode ter alterações na pele, secreções no nariz, ele pode ter coisas mais leves. Na sífilis tardia, que após 2 anos já pode atingir os ossos, pode dar surdez, parte neurológica afetada, cegueira. Então, a gente, com isso, esse fortalecimento dos exames durante o pré-natal, a gente quer evitar a sífilis congênita e evitar a morte desse bebê ou que ele fique com dificuldades para o resto da vida dele. Muito obrigada pelas suas informações, Melissa. De Taubaté, Thaís Rolovic para o Repórter Setorial. Uma campanha alerta para o uso racional dos exames de diagnóstico por imagem em crianças e adolescentes. Médicos lembram que a exposição excessiva às radiografias de tomografia e raio-x pode trazer riscos à saúde. Tomografias computadorizadas e raios-x são exames cada vez mais solicitados por médicos para auxiliar no diagnóstico de doenças. Mas os aparelhos emitem radiações que são prejudiciais à saúde. Apesar de a população pediátrica ter diminuído no Brasil, o número de exames de imagem cresceu. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, nos últimos 10 anos, aproximadamente 350 milhões desses procedimentos médicos foram realizados em crianças e jovens até 19 anos. Luciana tem 2 filhos.
O mais novo, de 1 ano, já precisou passar por 3 raios-x. Se você for muito exposto ao raio-x, pode ter câncer. Tanto que quando a gente vai fazer o raio-x, né, eu levo meu filho. Eles colocam a roupa na gente. Eu não posso ficar lá do lado dele. E com criança é muito pior, né? Porque ele tem que repetir várias vezes o raio-x, né? Para evitar a exposição desnecessária a radiações, a Sociedade Brasileira de Pediatria promove uma campanha para o uso racional de exames de diagnóstico por imagem em crianças e adolescentes. Profissionais de saúde, pais e responsáveis e técnicos que operam os equipamentos são o público-alvo dessa campanha. Este médico lembra que os pais devem confiar nos pediatras. Eu já ouvi uma frase do tipo: eu só saio daqui depois que o meu filho fizer a tomografia para eu ter certeza de que ele está bem. Toda avaliação médica começa com uma boa anamnese, com um bom exame físico, e o médico geralmente tem condições de decidir se aquela radiografia ou aquela tomografia computadorizada realmente é necessária. Além disso, a campanha lembra que técnicos que operam as máquinas podem adaptar a dosagem da radiação conforme o paciente. Esses ajustes resultam na prática numa redução da dose de radiação. Portanto, são altamente bem-vindos quando as pessoas vão obter exames em crianças. A reportagem especial vai mostrar o perigo do uso indiscriminado do medicamento Ritalina. Entre os efeitos colaterais que essa droga causa está a dependência. O metilfenidato, conhecido no Brasil como Ritalina, é o estimulante mais consumido no mundo, mais do que todos os outros somados. No Brasil, o uso da Ritalina está associado ao tratamento do TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O desafio destes transtornos é que, diferente de outras doenças, não existem exames laboratoriais ou tomográficos que sustentem o diagnóstico. As principais características são déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade. O que acontece no cérebro desses pacientes? O cérebro funciona, principalmente nas crianças e em boa parte dos adultos, como se ocorresse um atraso na maturação desse cérebro. De modo que algumas áreas do cérebro, sejam para a percepção dos estímulos, áreas mais posteriores, do lobo parietal, occipital, mas principalmente das áreas anteriores, daqui para frente, a área pré-frontal do cérebro, elas estão mais imaturas, elas atrasam o desenvolvimento em relação às crianças típicas, vamos dizer, as crianças que não têm transtorno. E é na sala de aula que estas diferenças aparecem. A escola é o palco das descobertas dos transtornos de comportamento, que se tornam visíveis diante da necessidade de aprender. Desde pequena eu tive muitas dificuldades, eu era aquela aluna que eu nunca conseguia tirar nota boa, eu estudava e ia na prova, tinha certeza que tinha ido bem, eu recebia uma nota 5, uma nota 4, uma nota 6 e eu ficava muito frustrada, sempre me achei muito burra. Porque, assim, nada era suficiente, porque por mais que eu estudasse, nada acontecia e eu não conseguia. Hilda é da época em que as crianças com transtornos cerebrais eram chamadas de atrasadas. Na minha época, eu já conversei com os meus pais a respeito disso, não existia um diagnóstico sobre isso. Então, assim, eu era criança burra, eu era criança lerda, por mais que eu fosse esperta, rápida, de raciocínio, mas eu não conseguia fazer. Então, eu não quero que meu filho passe por isso. Mas como não é possível dominar a genética, o pesadelo de infância veio à tona com as dificuldades do filho, diagnosticado com déficit de atenção associado ao distúrbio do processamento auditivo central. E assim, ele se dispersava com muita facilidade, mas não era uma coisa que ele conseguia controlar. E ele um dia chegou para mim e falou assim: mamãe, eu sou burro, eu não consigo terminar uma prova, os meus amigos não conseguem, eu não consigo. E eu já tinha feito os exames, já tinha sido detectado o PAC e o TDA, né, só o dele, não tem o H, de hiperatividade. E a gente estava fazendo terapia com a fonoaudióloga e eu voltei para o consultório da médica e falei assim: eu quero remédio. Porque eu falei assim, é muita crueldade minha não dar ou tentar um remédio que pode ajudar meu filho. Você acha que você vai precisar desse remédio na vida adulta?
Bom, eu acho que não, porque eu não sou muito dependente do remédio. Eu consigo fazer as coisas sem ele, mas só que ele me ajuda a me concentrar nas coisas que eu preciso fazer. Mas só que eu não preciso dele para fazer as coisas. Em muitos casos, a utilização da Ritalina entre crianças com transtornos psiquiátricos se torna uma condição permanente. O psiquiatra do Spa Médico Educativo Cevisa explica a complexidade da utilização contínua deste medicamento. O problema é que realmente a gente não sabe exatamente como o remédio trabalha. Então, a gente suspeita que ele mexe com algumas coisas por tipo de reações, tá? Mas não tem estudo que realmente confirme. É assim, 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 assim. Se suspeita que trabalha na inibição da recaptação da dopamina, ou seja, deixa mais dopamina na sinapse neuronal, tá? Que se suspeita que estimula a síntese de dopamina, então não somente ela não é recaptada, sino que também tem mais produção. Mexe com noradrenalina, ou norepinefrina, que mexe com a pressão, que é um neurotransmissor por excelência do estresse, então a ansiedade aumenta. Então, uma pessoa normal que toma Ritalina tem muito risco de ficar ansioso, tá? Ao ponto extremo de levar a uma psicose, a delírio, etc. Não é à toa que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, propôs alterações na regulação para a distribuição deste medicamento. O país conquistou o ranking de segundo maior mercado do mundo, com um crescimento de 775% no consumo nos últimos 10 anos. Na edição de hoje do Repórter Setorial, você viu: projeto itinerante estimula o consumo de alimentos saudáveis. Viu também o que são os clubes de leitura e como funcionam. Setembro registrou o melhor resultado dos últimos 5 anos na criação de empregos com carteira assinada. Nós ficamos por aqui, mas você pode continuar interagindo com a gente pelas nossas redes sociais. Acesse nossa página no Facebook ou nosso canal no YouTube. Repórter Setorial fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá!